retomando aqui os compositores que estão nesse recorte. Tem 2 irmãos, família tradicional aqui de São José dos Campos, chamados Zé Ernesto e Edson Melo. Eram 2 irmãos, Zé Ernesto e Edson Melo. Eles também classificaram 3 músicas. E a primeira tem um título absolutamente maluco. Quando eu li, eu falei, o que será que queria dizer isso? Né? O título da canção é assim: faça meia volta, senão o asfalto vai chorar. Olha o nome da música. Aí tinha uma outra que chamava Maria, Minha Maria, e outra chamava Janela e Madrugada. Pois bem, naquele cantinho que eu mostrei antes, as referências aparecem ali dos outros que estão na página 6 que eu não encontrei, né? Então, dali eu pude, pelo menos, tirar os nomes de todos os outros que participaram. Então, aí aparecem, mas eu não sei dizer o nome das canções, né? Tião Silva, Pedro Rachid Neto, eu anotei aqui que esse talvez seja uma pessoa para você contactar, porque deve estar aí, é da família, a família aqui de São José, e deve estar vivo, porque ali fala que na época do festival ele tinha 16 anos de idade. E seria bom porque ele pode ajudar com mais alguma informação, coisa que ele se lembre, né? Aí tinha Paulinho, que era conhecido de Paulinho da Viola, a Zezé, eu acho que eles faziam dupla, não garanto, mas eu acho que era Paulinho e Zezé. Thelma Krug, de quem eu já mencionei, que se tornou uma matemática e cientista de renome internacional. Pedro Paulo, eu não sei se esse Pedro Paulo aqui era o Pedro Paulo que tinha uma participação muito importante na comissão de teatro. Era um grande companheiro nosso no Conselho de Cultura, muito interessado em arte, e que mais tarde veio a ser prefeito de Ubatuba. Pode ser que o Pedro Paulo tenha sido parceiro de alguém. Ele não era ligado à música, pode ter feito letra, não sei. Pode também não ser ele, e ser outro Pedro Paulo. Aqui vem outro, que também é de São José, tinha muito envolvimento com a música que se fazia em saraus na cidade, muito ligado ao pessoal da Bossa Nova, que se chamava Vani Almeida. Eu até anotei aqui, que é importante saber que Vani Almeida, Vani pode sugerir um nome feminino, não é, ele era homem, é um nome masculino. E ele, nas anotações aí, ele também fazia parte de grupos musicais. Acho que como, no máximo, semi-profissional, ele não era um profissional. Tem um outro músico aqui que eu não tenho a menor ideia, está só mencionado como Saulo, e tem outro que eu conheço, o Douglas Belcufiné. O Douglas era mocinho, morava no CTA, eu fiquei conhecendo só no festival, não tinha nenhum conhecimento com ele. No festival, ele fazia dupla, ou talvez até trio, não lembro, com outros rapazes jovens do CTA. Eu lembro que é de lá que ele veio. E não lembro com que música ou com quais músicas concorreram ele e seus amigos. Pois bem, esse é outro que você pode, se quiser, procurar. Porque o Douglas se tornou médico, ele é médico pneumologista e pode ter lembranças, né? Lembro o nome de canções e tal, se bem que se você encontrar a página 6 vai estar tudo lá, né? Então é isso. Eu anotei mais umas coisas aqui, que o nome oficial, a gente fala muito Sabiá de Ouro, ou então fala o Festival Sabiá de Ouro, ficou conhecido assim e é muito mais simpático que o nome verdadeiro e oficial, que foi Primeiro Encontro de Música Popular de São José dos Campos. E esse é também o título segundo, que vai acontecer em 1970, é Segundo Encontro de Música Popular de São José dos Campos, só que
Esse, segundo, com participação de compositores de todo o Vale. O que mais que eu anotei aqui para ver? Bom, já falei do recorte. Não, eu anotei aqui que você poderia localizar as edições encadernadas do Agora para achar essa aí. Bom, aqui a parte importante. Eu consegui me lembrar da composição do júri do primeiro. Que eu não lembro quem foi do segundo, e não lembro porque deve ter sido muito menos expressivo. Esse aqui foi um júri espetacular. Ele era presidido pelo maestro Walter Lourenção, né? Um maestro de grande prestígio, verbete de enciclopédia, né? Apresentava programas de música erudita na Rádio Cultura, na TV Cultura. Se não me falha a memória, ele era regente do coral da USP. Ele era conhecido principalmente como regente de corais. O Lourenção não era tanto regente de orquestra, talvez orquestra de câmara, mas nunca soube que ele regia sinfônica e tal. Mas era um músico espetacular. Por que ele estava aqui? Porque ele era contratado do Conselho Municipal de Cultura. Ele é fundador do Música Viva, entendeu? E tem muita coisa que ele deve ter feito aí que eu não lembro ou nunca soube, porque não era a minha especialidade. Eu não tenho muita formação, conhecimento em música erudita. O negócio é música popular e jazz. Muito bem, aí vem o Carlos Piper, de quem eu já falei, né? Provavelmente, certamente, um dos regentes da melhor orquestra de metais que o Brasil já teve. Esse aqui foi eu convivi muito com ele depois. José Luiz Paes Nunes. Ele era crítico de música erudita do Estado de São Paulo, do jornal. Né? Aqui, essas coisas me fazem supor que o Luiz Gonzaga deve ter participado muito, que seria até lógico, ele era secretário executivo, né? Porque eu sei que o Zé Luiz Paes Nunes tornou-se muito amigo dele, sabe? O Zé Luiz Paes Nunes era pianista e crítico musical. Aí vinha uma pessoa que eu não sei como é que eu consegui lembrar o nome, mas lembrei. Chamava-se Gabriel Peçanha, era um produtor musical do Rio de Janeiro. Como é que ele veio parar aqui? Não faço ideia. E aí vem os músicos que fizeram shows. Então vem Renato Teixeira, que fez parte do júri na primeira noite, Johnny Alf, que fez parte do júri na segunda noite, e Taiguara, que fez parte do júri na terceira noite. Falei aqui do Fausto Canova, que eu já mencionei. Eu anotei aqui que o Carlos Piper tem um enorme verbete no dicionário Cravo-Albin de música popular brasileira. Se alguém quiser saber a grandeza desse cara, vai lá no dicionário. Né? E é nessa orquestra que tocava o palito. O segundo eu lembro muito pouca coisa. Mas o que eu lembro? Primeiro, eu já mencionei, ele foi consequência da enorme repercussão do primeiro. Né? Segundo, também já mencionei, resolveu-se abrir, em vez de ser só músico de São José, foi aberto para todo o Vale do Paraíba. E o mais importante, testemunho da repercussão do primeiro. A noite final do segundo foi transmitida ao vivo pela TV Cultura. Entendeu? Então, isso mostra como foi importante. Engraçado, né? Eu lembro tanto do primeiro e do segundo não lembro muito. Por exemplo, eu me lembro que eu e o Jota novamente participamos com 3 músicas, mas eu tenho certeza que 2 delas para nós eram coisas assim muito inexpressivas, porque uma eu consigo lembrar um nome e não sei nada sobre ela. Você me fala uma linha dele, por que tem esse nome? Era assim, 2 ou 3 janelas. Esse era o nome. Não sei por que esse nome, não sei. A outra não sei nem o que, nada.
Por quê? Isso é que eu quero enfatizar. Porque nós tínhamos muita concentração na outra. É a obra-prima da duplinha, J. Moraes e Roberto. Essa música, eu acho um absurdo ela não ter sido gravada até hoje. Chama-se, foi com a qual nós ganhamos novamente o Sabiá de Ouro na segunda edição, de 1970. A música chama-se Sertão, Sertões, Lembrança de Guimarães Rosa. Achei. Naquela gravação que existe aí, o Wagner tem lá no São José antigamente, tem a gravação da noite final. E ali o Luiz Antônio canta essa música, mas canta naquele tumulto que você nem consegue. Tanto assim que eu não conseguia, ouvindo, refazer a letra. Algumas coisas eu pegava, o resto não. Na verdade, na época, a menção era assim: Sertão, Sertões ou Lembrança de Guimarães Rosa. Eu sou absolutamente fanático por Guimarães Rosa. Amo! Eu acho um único gênio da literatura brasileira em nível internacional. Ele está no nível de Shakespeare, o resto aí, entendeu? Eu adoro Guimarães Rosa. Então, se eu te mostrar como é que está o meu, que eu tive que procurar ontem, que eu queria localizar um trechinho que aparece na letra, o meu está com a capa solta, todo torto, e eu faço questão de deixar do jeito que está. Não emendo nada, e eu tenho aquela coisa desse tamanho, o tempo inteiro anotações minhas de comentário. É o Grande Sertão Veredas comentado, né? Então, eu resolvi fazer com o Jota, no caso, começou com a minha letra, né? Essa canção que depois o Jota musicou e com ela nós ganhamos o segundo Sabiá de Ouro. Quando ela ficou pronta, a gente tinha tanta certeza da importância dela que a gente... Acho que a gente poderia falar, só tira essas duas aí que não vale nada. Nós vamos concorrer com essa aqui. E ela é uma música que deveria já ter sido, é que a gente nunca se preocupou em sair por aí, né? Mas deveria ter sido gravada, por exemplo, por um Almir Sater, né? Teria que ter assim uma levada tipo disparada, sabe? E ela existe ainda, essa música existe? Então, tem lá o Luiz Antônio cantando como no segundo, anuncia que nós ganhamos com o Grande Sertão Veredas ou Lembrança, mas aquele tumulto. Eu consegui, ouvindo, tirar um pouco, mas tinha trechos que eu não entendia nada. Por isso que foi preciso eu procurar e eu achei a letra escrita, entendeu? Eu vou pedir licença agora para dizer uma coisa que talvez eu não devesse dizer, né? Porque é muito imodesto o que eu vou dizer. Mas, lendo essa letra e sabendo como Jota, a partir dali, se transformou num dos maiores arranjadores da música popular brasileira, assim reconhecido, eu descobri agora há pouco tempo, tem uma série, eu tinha voltado de uma dessas aulas, né? E eu perguntei, Jota, como é que está sendo lá? E tu, cara, você sabe, olha, para você ter uma ideia, sabe o que eu trouxe como tarefa para fazer e tem que levar na outra aula para ele? Eu tenho que compor uma fuga. Eu falei, como assim, fuga? Fuga tipo bar? Eu tenho que comprar uma fuga e levar para o maestro. Eu falei, cara do céu, você está indo longe, né? Pois bem, retomo. O Jota veio se transformar numa figura tão extraordinária em termos musicais. A biografia dele, ele tem participação num monte de coisa na Europa, score musical de filmes, o que você pode imaginar, né?
Não, ele é de Caçapava. É. Caçapava, ele morou uns tempos em Presidente Prudente, eu não sabia. Essas coisas, quando eu vendo agora na televisão, descobri muita coisa sobre ele. A família dele é todinha musical. Irmão, sobrinho, é impressionante. A família inteirinha toca e todo mundo toca bem, sabe? Mas o que eu ia dizer que é desagradável dizer, mas eu vou dizer. Hoje, sabendo o que estava naquele talento ali, que era meu parceiro, eu até prefiro dizer que eu era parceiro dele. E eu ouvindo essa letra, que eu disse para você, eu sabia que era uma letra muito bonita, e por isso que eu fui procurar, eu li isso aqui, lembrei de tudo e falei, caramba, era uma covardia. Não tinha jeito de ganhar de nós. Né? Isso é muito modesto dizer, mas é verdade. Se você permitir, eu vou ler. O importante é depois ouvir cantada, né? Vai ajudar muito a entender. Então, se eu te mostrar como é que está o meu, que eu tive que procurar ontem, que eu queria localizar um trechinho que aparece na letra, o meu está com a capa solta, todo torto, e eu faço questão de deixar ele do jeito que está. Não emendo nada. E eu tenho aquela coisa desse tamanho, o tempo inteiro anotações minhas de comentário. É o grande Sertão Veredas comentado. Né? Então, eu resolvi fazer com o Jota, no caso, começou com a minha letra, né? Essa canção que depois o Jota musicou e com ela nós ganhamos o segundo Sabiá de Ouro. Quando ela ficou pronta, a gente tinha tanta certeza da importância dela que acho que a gente poderia falar, só tira essas duas aí que não vale nada. Nós vamos concorrer com essa aqui. E ela é uma música que deveria já ter sido, é que a gente nunca se preocupou em sair por aí, né? Mas deveria ter sido gravada, por exemplo, por um Almir Sater, né? Teria que ter assim uma levada tipo disparada, sabe? E ela existe ainda, essa música existe? Então, tem lá o Luiz Antônio cantando como no segundo, anuncia que nós ganhamos com Grande Sertão Veredas ou Lembranças, mas aquele tumulto. Eu consegui, ouvindo, tirar um pouco, mas tinha trechos que eu não entendia nada. Por isso que foi preciso eu procurar e eu achei a letra escrita, entendeu? Eu vou pedir licença agora para dizer uma coisa que talvez eu não devesse dizer, né? Porque é muito imodesto o que eu vou dizer. Mas, lendo essa letra e sabendo como Jota, a partir dali, se transformou num dos maiores arranjadores da música popular brasileira, assim reconhecido. Eu descobri agora há pouco tempo, tem uma série sobre a vida do Jota Sevilla, chama-se Origens. Você tem uma ideia da importância desse cara? Abro parênteses para saber, para dizer, no primeiro Sabiá, cujo presidente do júri era Walter Lourenção, ele ficou tão impressionado com a qualidade musical das... Aí não era a minha letra, pode ser que ele tenha achado a letra boa também, mas o que pesou para ele como maestro foi a qualidade das composições do ponto de vista musical. E aí volto a falar do Horizonte, por exemplo, que o Jota me dizia, tem umas harmonias novas e tal. Que o Walter Lourenção, terminado o festival, resolveu tentar obter um prêmio extra para o Jota, que não estava previsto, e conseguiu. Ele trabalhou com o pessoal da Comissão Estadual de Cultura, não, é comissão não, eu acho que é a Comissão Estadual de Cultura, sei lá, é o setor que cuidava da cultura do Estado de São Paulo, né? E ele conseguiu uma bolsa para o Jota estudar harmonia com Oswaldo Lacerda.
compositor erudito. Entendeu? Então aí o Jota deve ter feito assim, ele já era muito talentoso, ele fez assim. Ó. Eu me lembro, numa das ocasiões, eu acho que ele tinha uma aula por semana, não sei por quanto tempo. Mas eu me lembro, numa das vezes em que eu me encontrei com ele tinha voltado de uma dessas aulas, né? E eu perguntei, Jota, como é que está sendo lá? Ele falou, cara, você sabe, olha, para você ter uma ideia, sabe o que eu trouxe como tarefa para fazer e tem que levar na outra aula para ele? Eu tenho que compor uma fuga. Eu falei, como assim, fuga? Fuga tipo bar? Eu tenho que comprar uma fuga e levar para o maestro. Eu falei, cara do céu, você está indo longe. Né? Pois bem, retomo. O Jota veio se transformar numa figura tão extraordinária em termos musicais. A biografia dele, ele tem participação num monte de coisa na Europa, score musical de filmes, o que você pode imaginar, né? Não, ele é de Caçapava. Caçapava, ele morou uns tempos em Presidente Prudente, eu não sabia. Essas coisas, quando eu vendo agora na televisão, descobri muita coisa sobre ele. A família dele é todinha musical. Irmão, sobrinho, é impressionante. A família inteirinha toca e todo mundo toca bem, sabe? Mas o que eu ia dizer que é desagradável dizer, mas eu vou dizer. Hoje, sabendo o que estava naquele talento ali, que era meu parceiro, eu até prefiro dizer que eu era parceiro dele. E eu vendo essa letra, que eu disse para você, eu sabia que era uma letra muito bonita, e por isso que eu fui procurar, eu li isso aqui, lembrei de tudo e falei, caramba, era uma covardia. Não tinha jeito de ganhar de nós. Né? Isso é muito modesto dizer, mas é verdade. Se você permitir, eu vou ler. O importante é depois ouvir cantada, né? Vai ajudar muito a entender. Mas eu vou ler para você ver que era realmente uma letra muito boa. Antes, você que gosta de Guimarães Rosa, você vai ver que a letra dá um perfil assim do sertão, tudo aquilo que você viu do Guimarães, e fala também muito em amor, que é um repórter de Adorim, que é uma grande história de amor. Né? O Jagunço Riobaldo, que é o narrador do Grande Sertão Veredas, tinha um dos membros do grupo, era um jagunço chamado de Adorim, né? Que tinha olhos bonitos e isso tudo, e o Riobaldo, lá depois de conviver e tudo, ele vai tendo uma luta interna, porque naquele ambiente de crueldade, de machismo, de valentia, né? Ele não queria admitir que ele tinha atração por um outro jagunço, etc, 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 né? E ele só vem a saber que, na verdade, o Diadorim era mulher, que no final, quando o Diadorim morre numa batalha, né? E quando ele vai ver o cadáver, ele vê que Diadorim era mulher. Né? Então, para quem não conhece, né, você conhece, você vai ver menções aqui no sertão, que ao lado da valentia, da tal, tem o lado amoroso. Né? A letra diz assim, mais um pouquinho de água, espera um pouquinho. Sertão, sertões, lembrança de Guimarães Rosa. Longos caminhos, veredas sem fim, pelas trilhas tocaias de ódio e traição. Mato e morte, assim é o sertão. Braço que luta é o que abraça também. Mão que mata se abre em carinho a seu bem. Valentia, coragem de amar. Destino
É Deus que escreve e traça, só para que o diabo desfaça e eu sobro sozinho em meu chão. Terra de guerra ou de amar a mulher, sertão, sertões. Deus vem armado se um dia vier, sertão, sertões. Quero chegar a um pedaço do céu onde a gente vê perto o arco-íris nascer. Sol e chuva, cavalo a correr. Tem hora que a vida se enrola, é cipó. É uma cobra em meu corpo apertando sem dó. Peito aberto, sertão, meu país. Isso era para terminar. Terminar sertão. Eu acho tão bonito isso. É muito, eu gosto muito, eu me comovo. Eu disse que eu andei fuçando ontem no meu velho Grande Sertão Veredas, todo torto de tanto ser lido, porque eu queria, e a preocupação de citar o Guimarães Rosa como subtítulo é porque alguém que tivesse, ele copiou uma coisa do Guimarães, né? Então eu fucei lá até achar onde é que está. Lá o trecho ele diz assim, deixa eu ver se eu consigo dizer exatamente como Guimarães fala. Ele fala assim: o senhor sabe, sertão é onde manda quem é forte com as astúcias. Mesmo Deus, se vier, que venha amado. E daí que eu tirei esse Deus vem amado se um dia vier.